Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. A cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração de como ações estratégicas corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. O tema conceitual de hoje é o seguinte: nós vamos falar sobre economia do conhecimento, que é um tema muito atual, né? E para poder explicar isso, vou contar para vocês uma história sobre uma grande corporação americana do ramo da fotografia. Mais especificamente, falando sobre o tema conceitual, vamos, de uma maneira rápida, tentar explicar o significado de economia do conhecimento. Vamos pensar no seguinte: ao longo da história, o ser humano foi desenvolvendo diferentes formas de sociedade e de criação de riquezas. A mais antiga delas, provavelmente, tenha sido a sociedade que gerou a chamada economia agrícola, onde os fatores de produção, ou o fator de produção principal, era a terra, e o recurso gerado por ela era o capital natural. Isso fazia, ou fez ao longo do tempo, na história, com que se tivesse a produção das chamadas commodities, que em inglês significa mercadorias, mas mais especificamente são bens que têm baixo valor agregado. Eles têm pouca ou nenhuma transformação entre o momento que são gerados até o momento que são consumidos. Essa história começou, pelo que se sabe ou pelo que se estima, há muito tempo, há cerca de 40 mil anos. Mas a sociedade humana foi mudando. E foi mudando em função de alguns fatores que foram ocorrendo ao longo da história. O próximo tipo de economia que a sociedade gerou foi essa daqui, a chamada economia industrial, em função, evidentemente, da chamada Revolução Industrial. Para nós explicarmos isso melhor, vamos lembrar que o fator de produção principal foi e é a mecanização. E o recurso é o capital financeiro, ou seja, o dinheiro. Em função disso, se gera produtos, ou seja, bens tangíveis. E essa história começou a acontecer dentro do horizonte temporal da história da humanidade há pouco tempo, há pouco mais do que 200 anos apenas. Próximo conceito em termos de sociedade e geração de economia que nós vamos observar que tem acontecido ao longo da história, se refere ao seguinte: a chamada sociedade da informação ou economia da informação, mais especificamente, que utiliza como fator de produção a eletronização. E o recurso focado é o capital tecnológico, o domínio do conhecimento tecnológico. O resultado disso se refere à prestação de serviços, principalmente serviços tecnológicos. E essa história começou a acontecer há muito menos tempo ainda, ou seja, apenas 30 anos, pouco mais, um pouco menos. Mas o último tipo de sociedade sobre o qual nós queremos falar, que é, aliás, o tema central da nossa história de hoje, é aquele em que há uma geração de uma economia que muitas vezes nós não percebemos que ela está presente no nosso dia a dia. Nós estamos nos referindo à sociedade que gerou a chamada economia do conhecimento, foco no nosso assunto de hoje, onde o fator de produção principal é o saber, ou o conhecimento especificamente, e o recurso fundamental é o capital humano. Como resultado disso tudo, se produz experiências. E hoje, experiências têm valor na medida em que são incorporadas e trocadas entre pessoas, o capital humano. E essa história acontece quando? Acontece hoje em dia. E é sobre essa atualidade que nós vamos falar agora. Embora pareça alguma coisa muito conceitual, muito acadêmica, mas eu não posso me furtar de dizer que o tema de nosso assunto de hoje vai focar o desenvolvimento de estratégias baseadas no conhecimento em função de
4 aspectos. Esses 4 aspectos se referem à geração de produtos. Produtos que podem ser produtos embarcados, produtos complementares, produtos derivados, produtos patenteados. Isso deve estar parecendo muito chato para você que está vendo, muito acadêmico, mas não é. Tanto não é que eu vou pegar cada um desses 4 tópicos e vou tentar explicar isso através, pura e simplesmente, de exemplos concretos. O que são exatamente produtos embarcados? Então, uma ideia que há por trás disso poderia ser explicada através do seguinte exemplo. Você está vendo ali uma câmera de vídeo desenvolvida pela indústria eletroeletrônica e nela existe uma incorporação de conhecimentos. Esse é um produto. Um outro produto poderia ser, por exemplo, o automóvel, que tem nele embarcado também um conjunto de conhecimentos, diferentes dos conhecimentos da câmera de vídeo. Mas no momento em que eu tento embarcar um produto no outro, eu poderia ter uma situação assim, uma câmera de vídeo com os seus conhecimentos, a sua tecnologia embarcada em um automóvel, poderia gerar esse produto aqui. Uma câmera de ré que em automóveis de certo tipo um pouco mais requintados, um pouco mais sofisticados, tem. A câmera de ré nada mais é do que a incorporação de um produto em outro. O outro conceito sobre o qual nós precisaríamos explanar através de exemplos para vocês, e eu vou dar um especificamente, é o de produtos complementares. O que significa exatamente isso? Vou dar um exemplo da sua mesa, do seu café da manhã, todos os dias. Provavelmente na sua mesa tem alguns produtos como esses aqui. O pão, claro, mas o pão é um produto que requer algum complemento. Provavelmente o complemento que você usa na sua mesa seja a manteiga. Mas o pão com manteiga exige outros complementos, como por exemplo o café, que tem também como complemento o leite. Tudo isso aqui, produtos complementares, são oferecidos no mesmo ponto de venda, como por exemplo a padaria. Um terceiro conceito importante para a gente poder exemplificar para vocês é o de produtos derivados. Como é que a gente poderia exemplificar isso? Então veja bem, imagine uma indústria que produz cervejas, uma cerveja como essa. Ela tem um determinado público-alvo. Mas o conjunto de conhecimentos que ela desenvolve para produzir essa cerveja poderia ser utilizado, o mesmo conjunto de conhecimentos, para produzir uma outra ou um outro tipo de cerveja, que voltasse a sua aplicação a um público-alvo diferente. Por exemplo, essa daqui, que parece igual, mas não é. Essa cerveja não tem álcool, voltado ao mercado de pessoas que, por alguma razão, por exemplo, de saúde, não podem consumir bebidas alcoólicas, ou simplesmente porque vão dirigir, então optam por esse produto. É um produto derivado do outro. E, por fim, o quarto e último exemplo, relacionado a produtos patenteados. A ilustração que eu quero dar para vocês é a seguinte. Essa empresa que aí aparece, a Pfizer, corresponde a um dos maiores laboratórios farmacêuticos do mundo. E essa empresa, através do seu departamento de pesquisa e desenvolvimento, vive constantemente criando ou tentando criar novas soluções medicamentosas para determinadas patologias. Entre outras, essa empresa, anos atrás, criou um produto, patenteou esse produto e hoje ele é nada mais nada menos do que o medicamento mais vendido no mundo. Você sabe qual é? Provavelmente você sabe. É esse aqui, o Viagra. Viagra é um produto patenteado pela Pfizer. Bem, visto esses 4 conceitos, vamos falar um pouquinho sobre a indústria americana da fotografia, que vai representar o tema prático do nosso assunto de hoje. O ano de 1826 corresponde ao momento na história em que se tirou a primeira fotografia. Um francês chamado Joseph Niesse tirou uma fotografia usando uma parafernália como essa que vocês estão vendo, uma coisa imensa e complicada. Dentro havia uma chapa de estanho sensível à luz e, através daquela lente, essa placa ia absorvendo as imagens na medida em que ela era exposta à luz através da lente. A imagem conseguiu ser capturada e registrada nessa placa de estanho por Joseph Niesse
exatamente depois de 8 horas de exposição. Bem diferente dos dias de hoje, não é? Pois é, a imagem que foi captada por ele é conhecida, é essa daqui. Certo? Essa imagem fotografada por aquela parafernália, a imagem que vocês estão vendo. Ou melhor, que vocês não estão vendo. Quer dizer, a qualidade, evidentemente, muito ruim. Mas a história da fotografia, ela começa a se tornar muito mais requintada e muito mais desenvolvida através da participação deste homem, um americano chamado George Eastman. Ele, no ano de 1905, montou uma indústria que se tornou um exemplo e um ícone da indústria fotográfica no mundo. Estou me referindo a uma empresa conhecida pelo nome Kodak. Kodak é uma empresa que, embora hoje seja menos presente no nosso dia a dia, mas tem toda uma história a contar. E sobre essa história, nos anos de 1920, a Eastman, chamada Eastman Kodak na época, através do seu criador, implantam um laboratório de pesquisa para desenvolver novas soluções relacionadas à fotografia. E esse é o ponto mais importante. Uma das criações clássicas feitas por Eastman foi essa daqui. Uma câmera fotográfica a partir dos anos 1930, que passou a trabalhar utilizando, dentro do seu portfólio das diversas câmeras que ele criou, esse tipo de filme. E essa sim é uma grande inovação. Um filme desenvolvido, um filme de rolo, que tinha como matéria-prima o celuloide sensível à luz. E a partir daí se cria um outro momento na indústria de fotografia no mundo. Mas o mais importante é isso aqui. A estratégia de negócios criada pelo Eastman tinha um composto de 3 determinados itens. O primeiro deles era o seguinte: ele produzia e vendia câmeras, Kodak, evidentemente, mas essas câmeras Kodak exigiam que se utilizasse nelas apenas, exclusivamente, filmes da própria Kodak. Comprando uma, você era obrigado a comprar outra dessas duas coisas. E era necessário, depois da foto tirada, revelar essa fotografia. E aí, essa foto que vocês estão vendo é de uma loja da própria Kodak na época, uma loja de revelação. Se você revelasse o filme Kodak tirado numa câmera Kodak, numa loja Kodak, você teria um desconto. E feita a revelação, no momento que você fosse buscar as fotografias, você poderia comprar, como cliente que você já seria, um filme novo Kodak com um desconto. Esse círculo virtuoso representou uma estratégia de negócios de grande sucesso criada por Eastman na Kodak. E a partir daí, os pontos de venda da Kodak se espalharam pelo mundo afora. O ponto mais significativo é que no ano de 1975, este homem, um engenheiro empregado da Kodak, Steve Sasson, desenvolveu e patenteou para a Kodak aquele equipamento que vocês estão vendo ali, a primeira câmera digital do mundo. Uma coisa enorme como essa, que usava uma fita cassete para gravar imagens, pesava 3,5 kg, tirava no máximo 30 fotografias, todas em preto e branco. Mas era, e sem dúvida nenhuma, comprovadamente foi a primeira câmera digital no mundo. Mas o ponto mais surpreendente nessa história é que a Kodak decidiu não fabricá-la, porque teve receio de canibalização. Nós sabemos que canibalização no ambiente empresarial significa uma situação em que você cria um produto que engole outro que você já tem. Os produtos analógicos, dentro daquele composto, câmera analógica, filme, celuloide e a revelação, era algo do que a Kodak não pretendia abrir mão. Claro que, em função disso, a concorrência começou a desenvolver o mesmo conhecimento, acabou criando também câmeras digitais e pouco tempo depois, 1988, 1993, a Fuji, no Japão, já estava produzindo e vendendo câmeras digitais. Mas a criadora do produto, no caso a Kodak, não. E outras empresas como a Sony, em 1997, ou a Olympus no ano de 2000, e mais especificamente a Kyocera, também japonesa, chegou a incorporar uma câmera de vídeo digital num celular. Tudo isso acontecendo em paralelo fez com que a indústria Kodak entrasse numa rota de redução gradual de participação de mercado. No ano de 2007,
ela foi obrigada a demitir 27 mil empregados dos seus 64 mil. No ano de 2010, depois de 5 anos de prejuízo, a Kodak perdeu 675 milhões de dólares por conta dessa defasagem dela com relação ao mercado. E, finalmente, no ano de 2012, foi requerida a falência da empresa. Então, o ponto em que nós vamos dar uma parada agora é o seguinte: se você fosse o alto executivo da Kodak, especificamente o presidente da Kodak, estivesse no ano de 2012, no momento que está havendo essa crise toda, e baseado na economia do conhecimento, o que você faria para tentar salvar a empresa? Aqueles 4 pontos que eu mencionei para vocês. Que produtos embarcados você poderia tentar criar, que produtos complementares, produtos derivados, produtos patenteados? Esse é o nosso assunto de hoje. Enquanto você pensa nisso em casa, eu tenho uma convidada aqui que vai me ajudar a responder isso. Em seguida. Então eu tenho aqui comigo uma convidada que é a Rebeca Ferreira Montes Santos. Rebeca é estudante de último ano de administração de empresas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e trabalha no ambiente bancário. Rebeca, mediante essa situação, esse horizonte de tempo de 2012, o que você faria em termos de estratégias do conhecimento para tentar salvar a empresa dessa crise? Por favor. Professor, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. É com certeza uma honra estar aqui. Prazer é nosso. Bom, eu como CEO da Kodak em 2012, eu acredito que eu focaria a minha estratégia em 2 tipos de produtos, que seriam os embarcados e os complementares. Como o senhor anteriormente deu o exemplo dos produtos embarcados como um automóvel, uma câmera, e eles juntos formam a câmera de ré, eu pensei em fazer parcerias com companhias aéreas e empresas que produzem aeronaves, porque é muito comum em aeroportos você está vendo pessoas tirando selfie, fotos de momentos que provavelmente serão muito marcantes, um momento que demorou muito tempo para acontecer. Então, talvez implementar a mesma forma que a câmera de ré está implementada no carro, nas cabines de aviões, em cada assento, para que no momento da viagem eles já comecem a registrar essas memórias, essas fotos ali dentro do avião mesmo. Então, a memória da viagem não seria só no destino onde eles estão prestes a chegar, mas começaria desde o começo, desde a decolagem no avião. Então, e talvez no final do voo, eles tivessem a oportunidade e a opção de querer revelar aquelas fotos. E isso com certeza seria fotos da Kodak, teriam totens nos aeroportos. Eu acho que essa seria uma nova ideia bastante inovadora para a Kodak e que todos provavelmente adeririam, porque eles não querem só... Eu acho que o importante não seria só o destino da viagem, mas desde o começo, o processo inteiro é muito importante. E a Kodak poderia aproveitar essa oportunidade para voltar a se inserir no mercado outra vez. Memória afetiva, né? É isso que você está falando, é uma ideia muito interessante, o registro, né? O registro da memória afetiva. Isso, inclusive, até agrega valor à marca, né? A marca, evidentemente, ela vai estar exposta ali, provavelmente no banco da frente ali, onde a pessoa está sentada, nos totens, como você falou, e assim por diante. Então, ótimo. E que mais você pensaria? Eu acredito que no produtos complementares, eu escolheria focar na área médica, principalmente, para impressões 3D, principalmente na área odontológica e em todos os hospitais que isso já vem sido adotado, essa impressora 3D tanto para novos produtos que eles precisam nas cirurgias e que muitas vezes com custo de logística, custo de fabricação torna-se inviável. Às vezes algumas pessoas deixam de fazer alguma cirurgia pelos materiais não estarem ali dispostos. Então, se eles tivessem uma impressora 3D e começassem a entrar nesse mercado, principalmente focando na área médica, eu acredito que a Kodak teria muito sucesso. Excelente ideia, até uma ideia de você trabalhar com um cliente, pessoa jurídica, né? Você Exato.
não focar exclusivamente o bem de consumo voltado ao consumidor final, né? Mas eu sim acredito que teria duas opções no portfólio, tanto como para pessoas físicas, que seriam, por exemplo, as fotos tiradas nos aviões, e para pessoas jurídicas, que seria essa parceria com grandes hospitais, clínicas odontológicas. Eu acho que, seguindo por esse caminho, a Kodak conseguiria se inserir novamente no mercado com um lema de inovação e talvez também focando no próprio valor da marca, e que a Kodak foi quem começou toda a história da revolução fotográfica. Isso seria muito importante voltar, dar valor à marca, porque foi ela, graças à Kodak, que hoje nós podemos ter as fotos, eles que criaram esse conhecimento. Agora, excelente o que você está dizendo. Agora, um aspecto importante, você viu aqui nessa história, é que a Kodak, muita gente não sabe, foi quem criou a câmera digital, mas não foi exatamente a empresa que melhor utilizou isso. Aliás, demorou muito para utilizar. Você, como presidente da empresa, nesse momento, como é que você agiria com essa patente que você tem guardado ali no arquivo da empresa e que não está sendo usada? Você acha que valeria a pena, nessa época, ressuscitar isso ou não, e por quê? Eu acredito que, infelizmente, existem algumas oportunidades que não voltam. Então, um dos maiores problemas das empresas, onde eles mais pecam, é que eles muitas vezes não escutam o que o consumidor quer, qual é a vontade do consumidor final. E foi isso onde a Kodak pecou. Eles escolheram não inovar, escolheram continuar sendo conservadores, e aí outras empresas chegaram, pegaram a ideia deles, e hoje, infelizmente, consumidores, diversos clientes já têm ideias formadas de empresas fotográficas digitais, e a Kodak não é uma delas. Então, provavelmente, entrar de novo na revolução digital, câmeras digitais, e tomar esse ponto de partida como a principal estratégia da Kodak, eu acredito que seria arriscado. Até porque hoje em dia muitas pessoas nem compram mais câmeras, e sim celulares com câmeras boas. Então, provavelmente produzir câmeras digitais novamente não seria tão exitoso para a Kodak. Então, mediante o que você acabou de dizer, você lembrou dos celulares, né? Os celulares hoje têm neles embarcados outros produtos. Um deles é a câmera, não é isso? E Exato. que você imagina alguma coisa que a Kodak pudesse fazer nesse sentido, utilizando, digamos, essa tecnologia que ela não domina, que é de celulares, incorporando a que ela domina, que é de imagens? Eu acredito que hoje em dia, pelo mundo estar cada vez mais digital, muitas pessoas tiram as fotos, a primeira coisa que eles fazem é postar no Facebook, no Instagram. Mas o valor de ter uma foto revelada, colocar em um álbum, é muito diferente. Então, talvez a Kodak poderia apelar para esse sentido e criar, talvez, totens em diversos locais, como, por exemplo, estações de metrô, shoppings, para que no próprio celular ela conseguisse ter um QR Code, por exemplo, as pessoas conseguissem sinalizar esse QR Code nos totens em diversos pontos de venda, e a partir do momento que ela mostra o celular no leitor, ela consegue revelar a foto na hora. Imprimir a foto, né? Exatamente. Beca, excelente, gostei muito da sua participação, agradeço muito. E agora nós vamos, na sequência, mostrar para vocês o que efetivamente a Kodak fez. Obrigada. Bem, agora vamos ver as ações estratégicas adotadas pela Kodak, pela ordem. Primeiro, com relação a produtos embarcados, o que aconteceu foi que ela, observando que os celulares hoje em dia têm câmeras incorporadas, ela procurou fazer a mesma coisa. Mas como ela não sabe fazer celulares, ela se associou à Motorola. No ano de 2008, ela criou um celular com câmera Kodak e tecnologia de telecomunicações da Motorola e pôs no mercado, produto embarcado. Só que não deu certo. Não deu certo porque a imagem do produto era ainda essencialmente uma imagem fotográfica e não uma imagem de telecomunicações. Segunda decisão adotada pela empresa estrategicamente para se safar da crise foi voltada a produtos complementares. O que ela fez? Observando que cada vez menos as pessoas se interessam por álbuns físicos de fotografias impressas, e sim, cada vez mais por imagens eletrônicas, arquivos eletrônicos de fotos na internet,
através de programas, sites e redes sociais como essas aqui, Instagram, Flickr, Pinterest, Artstack e outras assim por diante, o que ela fez nesse ambiente de photo sharing, né? Ou seja, compartilhamento de fotografias eletrônicas nas redes sociais, ela criou a sua própria, que foi um site chamado Ofoto, que você certamente não conhece, ou quase ninguém conhece. Por quê? Porque não deu certo também, ou seja, não era o tipo de cultura que a empresa dominasse. O terceiro tipo de ação adotado pela empresa, ou adotada pela empresa, foi voltada a produtos derivados. O que ela fez? A ideia foi investir em algo que, inclusive, a Rebeca citou aqui, investir em imagens relacionadas à saúde. E ela acabou tendo um resultado muito bom, quer dizer, passou a produzir material para radiografia, para tomografias e assim por diante, e se deu muito bem com isso. Imagens para diagnósticos médicos. Mas, embora esse fosse o único dos processos estratégicos adotados por ela que realmente deu certo, pouco tempo depois a empresa resolveu vender a sua área de saúde médica e fez isso em 2007. Ou seja, a única coisa que ela realmente fez corretamente, ela acabou abandonando. Sabe-se lá por quê? E o quarto e último desses pontos, que vale a pena mencionar em termos de estratégias adotados pela Kodak para sair desse problema, foi relacionado a produtos patenteados. E o óbvio que nós já imaginamos, ela havia patenteado a câmera fotográfica digital, resolveu lançar um produto com o nome Kodak e efetivamente uma câmera que foi lançada em 1992 digital, que também não deu certo. Por quê? Porque o mercado já estava todo ocupado por aquelas outras marcas que nós vimos anteriormente. Em outras palavras, se nós hoje fôssemos fazer uma avaliação de tudo isso, nós perceberíamos que a Kodak, embora tenha sido uma das empresas que mais conhecia fotografia no mundo, por outro lado, ela não soube lidar com as exigências específicas do ambiente da economia do conhecimento. E a maioria das coisas que ela fez não deu bom resultado. Se você gostou dessa história, no próximo programa eu tenho outra para você. E veja todos os nossos programas anteriores no YouTube através desse endereço que aparece aqui na tela. Fique comigo.